Então, continuando, eu posso ter problemas no servidor. O servidor está preso aqui, o e-mail está preso aqui, certo? Ou porque chegou e não foi para o cliente de e-mail, ou porque não saiu para o outro servidor. Esses problemas são problemas só no servidor. A localização desse problema está no seu servidor, ok? Mas pode acontecer de você redigiu o e-mail corretamente. Ele enviou corretamente para o servidor. O servidor processou tudo normal, não tinha nenhum problema com ele e ele enviou para o servidor do destinatário, certo? Nesse caso, agora nós temos a situação que nós temos dois servidores. O seu, que fez o trabalho dele direito, e o outro que a gente espera que faça o trabalho dele direito, certo? O que pode acontecer nesse servidor que pode gerar algum problema ou alguma situação, ok? Em primeiro lugar, ele pode receber o e-mail e não processar corretamente, ficar preso porque está travado, porque está com muito e-mail para enviar, está com alguma situação dessa, e ele não devolve, ele não coloca o e-mail disponível para o programinha que o cliente está utilizando. Então o cliente liga para você, seu cliente liga para você e diz, ó, não recebi o e-mail que você enviou. Você enviou, mas ele não recebeu o e-mail. Ele não recebeu o e-mail por quê? Porque o e-mail está preso no servidor, não está no programinha que é o que ele olha, certo? Então ele precisa acionar o técnico de suporte dele para verificar o que é que aconteceu com esse e-mail que não foi recebido. Não foi recebido por quê, certo? Existem algumas situações em que esse servidor de e-mail do destinatário tem alguma ferramenta de anti-spam, que ele barra certos tipos de e-mail, ou tem algumas regras, certo? Como, por exemplo, não receber e-mail com anexo com mais de 10 MB. Eu não recebo. Mas, nesse caso, o servidor de e-mail do destinatário tem a obrigação de enviar uma mensagem de resposta com motivo pelo qual o e-mail não foi recebido, pelo qual o e-mail foi rejeitado. Por que ele bateu ali na parede, na minha barreira, na minha firewall e foi rejeitado? Você tem que me devolver o e-mail com motivo, certo? Por isso que muita gente recebe aqueles e-mails com mensagens em inglês, certo? Com uma informação de erro, certo? Essas mensagens em inglês acontecem porque quando o servidor de e-mail foi configurado, a pessoa não se deu ao trabalho, baixou alguma aplicação gratuita americana e não se deu ao trabalho de traduzir. Então, se ele não se deu o trabalho de traduzir, você recebe a mensagem de e-mail em inglês. Alguns e-mails sim, tem a mensagem traduzida e eles explicam bem direitinho em português ou na língua, seja lá qual for, a mensagem de erro. Mas, em resumo, nessa situação, quando o problema é entre dois servidores, certo? O meu fez tudo direito. O e-mail está lá. Se ele devolveu, ele precisa devolver em forma de mensagem de erro. Se ele não devolveu, o e-mail está lá aguardando ser processado. Se ele se perdeu lá ou algo do tipo, aí é um problema deles, certo? Infelizmente, muita gente liga para os técnicos ou para o seu suporte sem entender essa situação e não entendendo essa situação, acha que o problema está aqui. Mas tudo que era preciso acontecer aqui aconteceu corretamente. Foi enviado para você redigir o e-mail, a aplicação de e-mail executou, mandou o comando para o servidor jogou para o outro servidor, o servidor do destinatário. Agora o servidor do destinatário não processa, então ele não tem o que fazer. E se ele não processa, ele também devolva. Ele tem que devolver. Para que eu saiba o que é. Por exemplo, ele pode devolver, eu posso mandar uma mensagem de 10 GB, mas a pessoa lá está com a caixa cheia. Então eu preciso que ele devolva o e-mail, ou pelo menos uma mensagem de erro, dizendo: a caixa de entrada deles está cheia. Nem que mande isso em inglês. Ele precisa mandar para alguém entender, nem que ele mande em inglês. Se ele não manda,
Ele ficou com o e-mail. Se ele ficou com o e-mail, ele recebeu e não processou e não mandou para o cliente. Por quê? Quem tem que saber isso é o usuário desse serviço de e-mail com o suporte de servidor deles, porque o seu fez tudo correto. Esse é um problema agora dele, no servidor dele, que foi o que a gente explicou inicialmente. Você recebeu e não processou. Do mesmo jeito, lá tem que receber e processar, certo? Problemas entre servidores de e-mail, certo? Quando tem um problema entre dois servidores de e-mail, porque esse enviou e esse recusou o envio, ele precisa, a partir do momento da recusa, enviar uma mensagem de erro para que possa saber. Se ele não enviou uma mensagem de erro, significa que ele aceitou a mensagem chegou até ele. Ou então, pelo menos que ele precisa dizer que a mensagem não chegou até ele, no servidor dele, mas ele precisa dizer isso, certo? E se chegou até ele, por que ele não disponibilizou para o programinha de e-mail dele, certo? Então, mais uma vez, retornando, se o meu servidor fez correto, enviou o pacote, mas ele foi recusado, esse é um problema entre servidores, certo? E eu preciso de uma mensagem de erro, como por exemplo a mensagem de blacklist. Seu e-mail, a gente se recusou a receber seu e-mail porque seu e-mail está na blacklist e tal. Ele precisa mandar onde está esse e-mail, qual é essa blacklist, para que eu possa, como suporte desse serviço de e-mail, ir lá e tentar tirar o e-mail da blacklist que ele está dizendo que está e saber o motivo, certo? A gente não está recebendo e-mail de vocês porque o seu servidor está fazendo pushing, que é enviando muito e-mail lixo, enviando uma quantidade muito grande de e-mail lixo, certo? Então ele tem que dizer que foi bloqueado porque um indício de push, mas ele precisa, a partir do momento que ele não manda essa mensagem de erro de recusa, o e-mail supõe-se que na maioria dos casos, e é o que acontece na maioria dos casos, existem poucas exceções raras, mas na maioria dos casos o e-mail está nesse servidor esperando para ser processado. O arquivo pode ter sido corrompido, a informação pode ter se perdido, a informação pode estar travada, algo pode acontecer. Mas quem é que tem que dizer isso, o que aconteceu, é o destinatário, porque o e-mail, a informação está no elemento dele, dessa interação toda, não no seu. O seu já fez o comando certo? Então, por isso que às vezes a gente envia um e-mail como por exemplo, para esse destinatário de e-mail e para esse destinatário de e-mail aqui que temos embaixo. Esse fez a tarefa dele direitinho e processou para o programinha do cliente, que por sua vez recebeu o e-mail, mas esse ficou parado aqui e não executa a tarefa dele. Então, por que fulano de tal, por que eu estou enviando e-mail e fulano de tal recebe, mas cicrano de tal não recebe? Hoje, se chegou no dele, por que não processou? Você está entendendo? Cicrano de tal tem uma firewall que bloqueou o e-mail. Ou seja, tem uma firewallzinha aqui que bloqueou o e-mail, mas esse não tem a firewall, então ele recebe direto. Esse aqui, se ele tem a firewall, ele precisa mandar a resposta de volta. Então, quando você manda um e-mail desse e está tudo funcionando bem, você recebe a resposta de volta de que vermelhinho recebeu, mas verde não recebeu. Então, mas se eu não tenho essa mensagem, é um grande indício de que a mensagem ficou presa no servidor do destinatário e sim, servidores diferentes podem ficar presa num e no outro para passar. Isso é completamente possível e é uma função agora desse servidor e do pessoal de suporte dele de encontrar o problema e de encontrar uma solução.